Como ficar cheio do Espírito Santo? Mensagem de Billy Graham. Frequentemente pessoas me perguntam: como posso ficar cheio do Espírito? Nós recebemos a ordem de ficar cheios, mas como vamos obedecer? Como a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar reais em nossa vida? Esse é o ponto-chave do planeta. Tudo o que eu disse até aqui sobre ficar cheio do Espírito Santo será somente um artigo interessante, sem relação direta com nossa vida, se não tivermos nós mesmos a experiência ficar cheio do Espírito. É interessante que em nenhum lugar a Bíblia nos dá uma fórmula clara e concisa de como ficar cheio do Espírito. Creio que isso é assim porque a maioria dos crentes do primeiro século não precisavam que alguém lhes dissesse isso. Eles sabiam que a vida normal do cristão é vida cheia do Espírito. O fato de nós estarmos tão confusos sobre esse assunto hoje em dia é uma prova triste do baixo nível espiritual da nossa vida. Apesar de a Bíblia não dizer muita coisa sobre esse assunto, quando tomamos o Novo Testamento como um todo, sobram poucas dúvidas em nossa mente sobre o que significa ter uma vida cheia do Espírito ou como ela pode se tornar real em nós. Eu creio que o ensino do Novo Testamento sobre como ficar cheio do Espírito Santo pode ser resumido em 3 expressões: compreensão, submissão e andar pela fé. Em primeiro lugar, é preciso ter compreensão. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito Santo é compreensão. Há certas coisas que nós precisamos saber e compreender. Verdades que Deus revelou em sua palavra, a Bíblia. Algumas dessas verdades já foram mencionadas, mas vamos recapitulá-las para ter certeza de que as sabemos bem. Quais são elas? A primeira verdade que precisamos compreender é que Deus nos deu o seu Espírito Santo e que Ele mora em nós. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, o Espírito de Deus habita em mim. Lembre-se, eu não preciso necessariamente sentir sua presença, mas isto não quer dizer que ele esteja ausente. Precisamos compreender que sua presença é um fato. Deus prometeu que o Espírito viveria em todos os que pertencem a Cristo, e Deus não pode mentir. Nós aceitamos esse fato pela fé. Também devemos compreender que Deus ordena que fiquemos cheios do Espírito. Isso significa que é sua vontade que você fique cheio, e recusar-se a ser cheio é agir contra a vontade de Deus. É uma ordem, e por isso é vontade dele. Talvez assim fique ainda mais claro: Deus quer nos encher com seu Espírito. Isto é algo maravilhoso para mim. Deus não nos dá uma medida cheia do Espírito, resmungando ou de má vontade. Não, Ele quer que nossas vidas sejam controladas e guiadas pelo Espírito Santo. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Se você não está cheio do Espírito, tenha certeza de que não é porque Deus não quer. A culpa é totalmente sua. Isso nos leva a outro ponto que devemos compreender, que é a presença do pecado em nossa vida. O que é que bloqueia a ação do Espírito Santo em nossa vida? É o pecado. Antes de podermos ficar cheios do Espírito Santo, temos de resolver honesta e completamente todos os pecados conhecidos em nossa vida. Isso pode ser doloroso quanto nos dispomos a encarar coisas que temos escondido
ou nem mesmo reconhecido em nossa vida, mas sem uma purificação dos pecados, não podemos ficar cheios do Espírito. E o primeiro passo para a limpeza é reconhecer a presença do pecado. A maioria de nós deve, uma vez ou outra, ter tido a experiência de ter canos entupidos em casa, de modo que a água só saía a conta-gotas ou cessava de todo. Onde eu moro, no norte da Califórnia, raramente fica muito frio, mas me lembro de uma vez em que a temperatura caiu abaixo de zero. Apesar de os canos que trazem a água da fonte na montanha estarem bem fundo, abaixo da terra, eles congelaram totalmente. Tivemos de cavar a terra dura e esquentar uma junta de cano com um maçarico para derreter o gelo. O pecado em nossa vida é como esse gelo. Nossa vida espiritual foi congelada por um mundo hostil. Só há uma solução: arrepender-se, para abrir o bloqueio e restaurar a fluência do Espírito. Todos nós sabemos que o endurecimento das artérias, arteriocleose, é uma das doenças perigosas que atinge grande parte das pessoas em todo o mundo. O tratamento é feito com algumas drogas e, na maioria dos casos, é necessário um processo mais radical como, por exemplo, cirurgia. Esses procedimentos são feitos com o objetivo de desobstruir as artérias e permitir que o sangue possa fluir livremente, livrando da morte milhões de pessoas. Nossa vida, da mesma forma, precisa da substância que é o sangue de Cristo para desentupir canos ou artérias em nós, para que a seiva vital possa fluir por nós. O pecado é o grande obstáculo e o sangue de Cristo é o potente agente de limpeza quando aplicado em arrependimento e fé. Às vezes, novos crentes ficam confusos ao descobrir que ainda são pecadores e que não só continuam sendo tentados, mas até cedem à tentação. Na verdade, isso não deveria nos surpreender, pois a velha natureza de pecado ainda está em nós. Antes de alguém vir a Cristo, só uma força está atuando dentro dele, a velha natureza carnal. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nossa vida, e agora há duas naturezas atuando em nós: a natureza pecaminosa, querendo que vivamos para o eu, e a nova natureza espiritual, querendo que vivamos para Deus. A questão é: qual dessas naturezas decidirá nossas ações? Ser cheio do Espírito. Se o Espírito não controlar nossa vida, a velha natureza pecaminosa nos dominará. A atuação do Espírito estará bloqueada enquanto permitimos a ação do pecado. Portanto, temos de acabar com o pecado em nossa vida para saber como ser cheio do Espírito. Isso não é fácil por diversas razões. Uma, que pode ser muito penoso encarar o pecado. Geralmente, a raiz dos nossos pecados é o orgulho, e nosso orgulho fica profundamente ferido quando admitimos honestamente, diante de Deus e diante dos homens, que não somos tão bons como pensávamos que fôssemos. Também é difícil acabar com o pecado, visto que, como veremos adiante, apenas conhecê-lo não é o suficiente, mas temos de nos arrepender dele. Alguns de nós, possivelmente, estão escondendo pecados, tolerando-os, não querendo deixá-los. Como o jovem rico legalista, em Marcos 10, queremos o que Jesus nos oferece, mas queremos ainda mais nos apegar ao nosso pecado. Ainda há outra razão que dificulta a extirpação do pecado do nosso coração, que é muito simples. O pecado nos cega espiritualmente
e ficamos cegos principalmente quanto ao horror do pecado. Não vemos o quanto ele penetrou em cada área do nosso ser e como infeccionou tudo o que dizemos, fazemos e pensamos. É muito fácil confessar os pecados que podemos ver claramente, mas pode haver muitos outros pecados que não estamos vendo e que nos impedem até mais diretamente de andar com o Senhor. Essa é a razão de a Bíblia ser tão inflexível nesse assunto. Não devemos nos contentar com um exame superficial, achando que só os pecados que mais nos incomodam devem ser confessados. O Espírito Santo nos convencerá de outras áreas de pecado que precisamos confessar a Deus. À medida que estudamos a palavra de Deus em oração, lembre-se que Ele é o autor da Bíblia. Temos de confessar não só o que nós achamos que é pecado, mas também o que o Espírito Santo indica ser pecado, quando de fato ouvimos sua voz pela palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. A confissão deve abranger todos os pecados. Cantares de Salomão nos adverte das rapozinhas que devastam os vinhedos, 2,15. Isto é um exemplo de como pecadinhos podem destruir nosso fruto para o Senhor. Pode haver orgulho, inveja ou amargura em nós. Pode ser fofoca, impaciência, indelicadeza ou um temperamento não controlado. Tudo que faça a vida dos que vivem ao nosso redor mais difícil. Talvez você deva trazer pensamentos impuros ao Senhor, para que Ele o limpe deles. Glutonaria ou preguiça devem ser enfrentadas. Talvez o Espírito Santo esteja nos chamando a atenção pelo uso do nosso tempo, ou do nosso dinheiro, ou sobre o nosso estilo de vida, ou sobre o uso ou abuso de algum dom que Ele nos deu. Pode ser que estejamos tratando com frieza e indiferença uma pessoa chegada a nós. Em outras palavras, devemos trazer a Deus qualquer pecado que consigamos identificar para que seja confessado. O pecado existe sob qualquer forma e o Espírito deve nos guiar quando examinamos nossa vida em oração. Recentemente, um jovem veio falar comigo, dizendo que tinha perdido o Espírito Santo. Eu lhe respondi que ele não tinha perdido o Espírito Santo, mas talvez o tenha entristecido com algum pecado específico. Ele disse que não se lembrava de nenhuma coisinha que pudesse estar entre ele e Deus. Eu lhe perguntei como está seu relacionamento com seus pais. Bem, não é dos melhores, foi sua resposta. Eu cavei mais fundo e perguntei: você honra seu pai? Ele concordou que tinha pecado nesta área. E eu disse a ele: por que você não vai e tem uma conversa franca e direta com ele, confessando seu pecado, caso você esteja errado? Ele fez isso, e alguns dias depois voltou com um grande sorriso dizendo: relacionamento restabelecido. Há ainda outra afirmação a ser feita sobre confissão de pecados. Temos de ser honestos quanto aos vários pecados que cometemos, mas o maior de todos é que não deixamos Cristo governar nossa vida. A pergunta mais básica que um cristão pode fazer é esta: quem está dirigindo minha vida, eu ou Cristo? Enquanto tentarmos manter o eu no centro das nossas vidas, o pecado será sempre um problema sem solução e nossa vida será marcada por derrotas e desânimo. É impressionante quantos cristãos não querem se submeter ao senhorio de Cristo,
e o Novo Testamento está cheio de afirmações de Cristo exigindo nossa entrega total. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Como é fácil para nós fixar nossos próprios objetivos, agir conforme nossos próprios objetivos, agir conforme nossos próprios motivos, satisfazer nossos próprios desejos, sem sequer perguntar a Deus qual é sua vontade. Ele nos diz que devemos renunciar a nossos planos e hábitos e segui-lo, e nos diz que devemos abdicar do governo da nossa vida e deixá-lo governar tudo o que somos e fazemos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, 2 Coríntios 5:15. Você reconheceu a maneira completa e trágica com que o pecado dominou sua vida e está disposto a submeter tudo à autoridade e à direção de Cristo? Temos de compreender também que o Espírito Santo está em nós e que Deus quer que nossa vida seja controlada por Ele. Antes temos de compreender nosso pecado em toda a sua dimensão, e o que mais precisamos é responder à pergunta crucial: quem está controlando nossa vida, nós ou Cristo? Só quando compreendermos tudo isso, poderemos passar para o segundo passo, e o segundo passo é a submissão. O segundo passo para ser cheio do Espírito Santo é o que nós podemos chamar de submissão. O que eu quero dizer com isso? Com submissão, eu me refiro à renúncia aos nossos métodos, procurando, acima de tudo, submeter-nos a Cristo como Senhor, ser governados por Ele em todas as áreas da nossa vida. Vemos a importância disso no que foi dito antes sobre a maneira com que o pecado bloqueia o controle do Espírito Santo. A essência do pecado é a vontade própria, egocentrismo e, ao invés de cristocentrismo, para sermos cheios do Espírito, controlados e dominados por Ele, temos de colocar a Cristo no centro da nossa vida e tirar de lá o eu, ou seja, submeter-nos a Ele, permitir que Ele se torne Senhor em nossa vida. Como concretizar isso? A meu ver, há duas etapas para conseguir. Em primeiro lugar, arrepender-se e confessar. Acabamos de constatar que uma das coisas que temos de compreender é a profundeza do nosso pecado. Mas só compreender não é suficiente. Temos de confessar o pecado a Deus e nos arrepender desses pecados. Muitas pessoas sabem que são pecadoras, podem até fazer uma lista dos pecados que são um problema para elas. Às vezes ficam tristes com a situação e gostariam que as coisas fossem diferentes, mas nunca mudam. Por quê? Porque nunca confessaram os pecados a Deus, arrependendo-se deles. Há uma diferença entre confessar e se arrepender. Embora a Bíblia veja as duas coisas muito próximas uma da outra, como dois lados de uma moeda, confessar é reconhecer o pecado, é admitir diante de Deus que eu sei que sou pecador, porque há certos pecados que eu sei que cometi. O maravilhoso da questão é que Deus prometeu nos perdoar quando formos a Ele em humilde confissão. Uma das grandes promessas da Bíblia em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrepender quer dizer renunciar ao pecado. No grego, a palavra em que o original no Novo Testamento foi escrito, a palavra arrepender-se, implica em uma mudança completa e radical de atitude.
é mais do que ficar sentindo com o que fez, mais que confessar. Arrepender-me dos meus pecados é voltar as costas a eles e olhar para Cristo e sua vontade. Se eu sou culpado de pensamentos maus, renuncio a eles quando me arrependo e decido, pela graça de Deus, encher minha mente com coisas que o honrem. Se eu maltratei alguém ou o tratei de maneira pouco amorosa, eu decido fazer tudo o que for necessário para substituir minha indelicadeza por atitudes amáveis. Se meu estilo de vida não está agradando a Deus, eu vou mudá-lo para encaixá-lo mais na vontade de Deus. Arrependimento é conscientemente voltar as costas para os pecados. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Apocalipse 2:5. Depois de confessar cada pecado conhecido e se arrepender, a segunda etapa da submissão é sujeitar-se a Deus e à sua vontade. A confissão e o arrependimento podem ser chamados de um lado negativo da submissão. Implicam em livrar-se de tudo que impede que Deus controle a nossa vida. Sujeitar-se a Deus pode chamar de o lado positivo. Envolve colocar-nos total e completamente, da melhor maneira que podemos, nas mãos de Deus, em completa submissão à sua vontade para a nossa vida. No capítulo 6 de Romanos, essa etapa de sujeição é apresentada com clareza. Paulo fala primeiro de como o pecado nos governou no passado, mas agora nós pertencemos a Cristo. Não vivemos mais para nosso antigo dono, o pecado, vivemos agora para Cristo, nosso novo dono. Por isso não devemos ceder ao pecado, mas nos sujeitar a Deus. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. Paulo continua dizendo-nos que nós fomos libertados da escravidão ao pecado, não pertencemos mais ao pecado, mudamos de dono. No primeiro século, um escravo podia ser comprado a qualquer momento e assim ser propriedade de outro. Da mesma maneira, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo e agora pertencemos a Deus. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,18. As palavras traduzidas por oferecei-vos a Deus têm um significado muito bonito na língua grega. Outras versões as traduzem de diversas maneiras. Ponham-se nas mãos de Deus, Filipes. Entreguem-se a Deus, BLH. Apresentai-vos a Deus, IBB. O significado mais exato da palavra oferecer-se é colocar-se à disposição de alguém. Em outras palavras, quando nós nos entregamos a Cristo, não simplesmente nos tornamos e esperamos que Deus faça alguma coisa através de nós. Não, nós nos colocamos à sua disposição, dizemos com efeito: Senhor, eu sou teu, para ser usado da maneira que tu quiseres. Estou à sua disposição, tu podes fazer comigo o que tu aprouver. Eu quero a sua vontade para a minha vida, não a minha vontade. Ponham-se à disposição de Deus. Romanos 6,13, em outra versão. O mesmo termo é usado em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto inclui todas as áreas do nosso ser, nossas capacidades, nossos dons, nossos bens, nossa família, mente, vontade, emoções. Não está excluído, não podemos reter nada. Por princípio, ele deve dominar sobre nós no todo e em parte. Esse versículo
nos recorda os sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles que o israelita apresentava totalmente a Deus. Ele não podia ficar com nenhuma parte, tudo era consumido no altar. Nossa submissão deve ser exatamente assim: sujeição, entrega total, é uma rendição incondicional. Estou reconhecendo cada vez mais que esta sujeição é uma ação nossa definida e consciente em obediência à palavra de Deus. Na verdade, isso deveria acontecer na hora da nossa conversão, quando nos arrependemos e recebemos a Cristo, não somente como Salvador, mas como Senhor. Mas para pessoas, a sujeição só vem num momento de crise, depois da conversão. No começo, talvez não compreendamos inteiramente o que significa seguir a Cristo como Senhor, mas mais tarde começamos a ver que o chamado de Jesus Cristo não é simplesmente para crer nele, mas para segui-lo sem reservas, como seus discípulos. Quando estamos confusos quanto ao senhorio de Cristo, devemos partir imediatamente à ação. Nossa intenção deve ser de submissão completa e definitiva, em princípio, mesmo se o Espírito Santo, nos meses seguintes, nos mostrar outras áreas em nossa vida que devem ser entregues. Na verdade, esta é uma das provas de que, se nos submetermos, colocando-nos à disposição de Deus, Ele nos dirige a novas áreas que devem ser entregues. O Espírito Santo vai nos testar muitas vezes para ver se estamos mesmo falando sério. Ele pode até nos pedir que entreguemos algo em princípio que realmente Ele não quer que entreguemos, mas que estejamos dispostos a entregar. Nós devemos lhe dar liberdade para fazer o que quiser em e através de nossa vida. Algumas ilustrações nos ajudarão a compreender melhor esta questão de entrega à vontade de Deus. Em Romanos 6, como vimos acima, Paulo usa a ilustração de um escravo que agora pertence a um novo dono. O professor William Barclay nos traz à mente o significado real da analogia de Paulo. Quando ouvimos a palavra servo ou empregado, logo imaginamos um homem que dá uma parte do seu tempo a um empregador em troca de uma remuneração combinada. Durante esse tempo, ele está à disposição e sob as ordens do seu empregador. Passado o tempo, ele pode fazer o que quiser. No tempo de Paulo, um servo tinha status bem diferente. Ele literalmente não tinha tempo para si, não era livre por momento algum. Cada minuto de sua vida pertencia ao seu dono. Era propriedade exclusiva dele, não tendo em toda a sua vida oportunidade, em toda a sua vida para fazer o que quisesse. No tempo de Paulo, um escravo nunca poderia fazer o que quisesse. Era-lhe impossível servir a dois senhores, porque era propriedade exclusiva de um. Esse é o quadro que Paulo tem em mente. O paralelo entre o escravo do tempo de Paulo e o cristão não é bem exato, como o próprio Paulo diz, porque, em certo sentido, o cristão é uma pessoa mais livre do mundo, desde que conheça a liberdade espiritual que Cristo traz. Por outro lado, você e eu somos convocados para pertencer a Deus e a seu povo. Somos chamados para estar à sua disposição, prontos e dispostos para fazer sua vontade. Paulo disse a Tito que Cristo deu a si mesmo por nós para nos livrar de toda maldade e fazer de nós um povo puro que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Tito 2,14 BLH. Uma outra ilustração talvez nos ajude a compreender completamente
o que estou querendo dizer. O princípio de entrega a Cristo é como o compromisso que noivo e noiva assumem quando se unem no casamento. É criada uma situação nova que se torna realidade duradoura. Em princípio, é uma ação completa e definitiva a partir do momento em que repetirem os votos e consumaram o casamento, estão casados, de fato e em princípio. Mas, e isto é crucial, na prática, marido e esposa descobrem que têm de entregar constantemente suas vidas um ao outro, além do compromisso inicial que assumiram ao casar. Duas pessoas não deixam de estar casadas só porque suas vidas não são perfeitas e aparecem problemas no dia a dia. Ambos vão ficando mais maduros, aprendendo sempre mais o que significa amar e ajustar-se um ao outro em consequência deste amor. De maneira semelhante, em nossa peregrinação terrestre, descobrimos pecados que minam o nosso relacionamento com Deus, mas existe um compromisso de alcançar um padrão mais elevado que se baseia em uma entrega a Deus de todo o coração. Você já submeteu sua vida a Deus? Já confessou alguma vez seu pecado a Ele, arrependendo-se dele da melhor maneira que você sabe? Você está ciente de pecados específicos que são obstáculos para uma entrega completa? Será que em sua vida há outros pecados que você ainda nem admitiu que o sejam? E mais importante que tudo, você já disse uma vez a Deus, da maneira mais simples e completa que você sabe, que deseja a vontade dele para a sua vida, qualquer que seja? Existem pessoas que sugerem que nós devemos orar a Deus para que Ele nos encha com o seu Espírito Santo. Isso pode ser válido, mas eu vejo pouco ou nada dessa ideia no Novo Testamento. Acho que, em vez disso, nós devemos orar para que Deus tome total e completamente conta da nossa vida. Devemos orar para que o eu seja tirado do nosso coração, amor próprio, vontade própria, autoambição, e que nós estejamos completamente à sua disposição. Se você nunca deu esse passo de submissão a Deus e à sua vontade, eu acho indispensável que se ponha de joelho antes de passar para a próxima página e entregue sem reserva sua vida ao Senhor e dono. Sê, pois, zeloso, abandona a tua indiferença, NTV, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 19 e 20. Fé. Chegamos à última etapa do ficar cheio do Espírito Santo, que eu gosto de chamar andar pela fé. Primeiro temos que compreender certas coisas. Depois temos de nos submeter e entregar a Deus. E então temos de aprender o segredo de andar pela fé. O ponto central é este: quando estamos entregues a Deus e à sua vontade, estamos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo nos controla e domina. Agora, a partir desta verdade, temos de agir e andar, ou viver na verdade plena de que Deus já nos encheu e que estamos sob seu controle. O apóstolo Paulo põe isto nestes termos: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. O termo grego traduzido por considerar era, às vezes, usado no comércio e na matemática. Depois de uma transação comercial, por exemplo, a soma em dinheiro era registrada nos livros contábeis. Esse ato era a evidência de que o negócio estava concluído e que o pagamento havia sido feito. Quando nos entregamos a Cristo e o seguimos como Senhor de nossa vida, sabemos que alguma coisa aconteceu.
o Espírito Santo tomou conta de nós para nos guiar e dar poder. Vivemos agora pela fé, considerando-nos mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora devemos viver à luz dessa verdade. Não é fazer de conta, é agir com base na promessa de Deus. O Dr. John Stott explica isto assim: considerar não é fazer crer, não é forçar nossa fé a crer em algo que nós não cremos. Não devemos fazer de conta que nossa velha natureza está morta, quando sabemos perfeitamente que ela não está. Nós só devemos considerá-la assim, não fazer de conta, mas compreender isso, porque é um fato. Temos de nos agarrar a isso, temos de pensar e meditar nisso, até que esta realidade se fixe em nossa mente. Dr. Stott continua: uma mulher casada pode viver como se ainda fosse menina? Bem, pode ser que sim, não é impossível, mas deixe-a sentir aquele anel no quarto dedo de sua mão esquerda, o símbolo da sua vida nova, o símbolo da sua identificação com seu marido. Deixe-a lembrar o que ela é e viver de acordo. Da mesma forma, a nossa mente deve compreender o fato e o significado da nossa morte e ressurreição com Cristo, e que uma volta à vida antiga é impensável. Um cristão renascido deve ter tanta vontade de voltar à vida antiga quanto uma pessoa adulta de ter de voltar à infância. Um homem casado à vida de solteiro ou um prisioneiro libertado à sua cela na prisão. Se você preencheu os requisitos bíblicos para ficar cheio do Espírito Santo, especialmente arrependimento e confissão, de que nós falamos, então você pode dizer para si mesmo: pela fé, sei que estou cheio do Espírito Santo. Nunca vi alguém que eu considerava cheio do Espírito Santo fazer alarde disso, tentando chamar a atenção para si. As outras pessoas logo notarão que nós estamos cheios do Espírito, porque quem o estiver produzirá o fruto dele. Nós talvez nem nos demos conta disso. Alguns dos maiores homens de Deus confidenciaram que quanto mais perto de Cristo estavam, mais pecadores se sentiam. Roy Gustafson, meu amigo e sócio, disse uma vez: o Espírito Santo não veio para nos fazer conscientes do Espírito Santo, mas conscientes de Cristo. Assim, quando dizemos a nós mesmos que estamos cheios do Espírito Santo, significa que cada pecado e obstáculo concedido está fora do caminho. Depois podemos dizer pela fé que estamos cheios. A esta altura há diversas coisas que devemos relembrar. Em primeiro lugar, temos de nos lembrar que a plenitude do Espírito Santo não é questão de sentimento, mas de fé. Podemos ou não sentir fortemente a presença de Deus quando estamos cheios do Espírito. Não devemos confiar em nossos sentidos, mas nas promessas de Deus. Temos de nos considerar cheios do seu Espírito. James McConkey pôs isto nestes termos: nada é mais doloroso do que inspecionar constantemente nosso interior para verificar se Deus está cumprindo sua promessa ou se nós a estamos experimentando. É como aquela criança que todo dia cava no canteiro para ver se a semente está brotando. A questão de experimentar a plenitude do Espírito compete a Deus. Temos de nos lembrar também que a plenitude do Espírito não garante que sejamos perfeitos e sem pecado. Significa que estamos sendo controlados pelo Espírito, mas o pecado continua presente, espiando atrás da esquina para dar o bote na primeira oportunidade. Podemos ser irrepreensíveis no nosso desejo de servir a Cristo, mas isso não faz com que não erremos. Um pregador escocês, tempos atrás, explicou: aqui ao meu lado, sobre a mesa, está uma carta que ilustrará o que quero dizer. Eu a recebi quando estava em viagem missionária
à Nova Zelândia em 1891, da minha filha mais velha, que então tinha 5 anos de idade. Diz assim: querido pai, eu mesma escrevi tudo isso. Euzinha, mando um beijo. Na verdade, isto não é escrever, mas uma tentativa, com grandes letras de imprensa, todas desproporcionais. Em toda a página não há uma linha reta. Bem, esta carta, que eu gosto tanto, não é algo sem defeito. Tem tantos defeitos como tem letras, mas ela é sem dúvida irrepreensível. Eu não repreendi minha filha por seus riscos tortos, nem ralhei com ela, porque julguei seu trabalho pelos motivos. Sabia que ela tinha feito o melhor que podia, com todo o amor do seu pequeno coração. Queria fazer algo que me agradasse e conseguiu, pela graça do Cristo que está em nós. Assim que nossa vida diária com seus afazeres deve ser irrepreensível. Isto nos leva à última verdade sobre a plenitude do Espírito Santo. Ficar cheio do Espírito não deve ser um acontecimento único, uma vez, mas um fato real e contínuo em cada dia da nossa vida. É um processo. Temos de nos entregar a Ele todo dia, diariamente. Temos de decidir ficar submissos. Em cada situação de conflito entre o eu e a vontade de Deus, temos de tomar nossas decisões com base na nossa submissão contínua a Cristo. Como já disse, o verbo grego que Paulo usa em seu mandamento de Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, traz em si a ideia de que devemos continuar nos enchendo do Espírito. Já somos o templo de Deus, o Espírito Santo já habita em nós, mas Ele quer nos encher dele. Isso só é possível naqueles que se esvaziam do eu e se entregam a Ele. Esta é a razão de a entrega ter de ser diária, tanto das coisas pequenas como das mais importantes. Quando pecamos, temos de nos arrepender, para que Ele possa nos encher novamente. Quando estivermos expostos ocasionalmente a uma pressão incomum, temos de orar pedindo sua ajuda adicional. Por fim, as 4 etapas abordadas até aqui não são só o começo, mas são um processo. Cada dia devemos nos empenhar para compreender mais da palavra de Deus. Devemos orar a Deus que nos ajude a reconhecer nosso pecado. Devemos confessar e nos arrepender todo dia, submeter nossa vontade a dele todo dia, andar pela fé de uma maneira que ele esteja nos enchendo continuamente à medida que nos submetemos a ele, e devemos passar cada dia na obediência à sua palavra. Eu, pessoalmente, acho que ajuda muito começar cada dia entregando-se silenciosamente nas mãos de Deus. Agradeço-lhe por ser seu e por saber que o dia trará para mim. Peço-lhe que domine minha vida neste dia nas suas mãos e a use para a sua glória. Peço-te que me limpe de qualquer coisa que impeça a sua atuação em mim neste dia, e depois inicio as atividades do dia pela fé, sabendo que seu Santo Espírito me está enchendo continuamente, enquanto eu confiar nele e obedecer a sua palavra. Durante o dia, às vezes não estou consciente da sua presença, outras vezes estou, mas no fim do dia eu posso olhar para trás e agradecer, porque vejo sua mão atuando. Ele prometera estar comigo neste dia e esteve. Você pode experimentar a mesma coisa, submetendo-se diariamente ao senhorio de Jesus Cristo. Entregue-se cada dia a Ele, e que você possa no fim de cada dia olhar para trás e reconhecer que seu Espírito Santo tem sido seu guia e sua força, estando você sujeito a Ele. Deus abençoe a vida de cada irmão que chegou até aqui. Glória a Deus, que palavra abençoada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações
Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like, é muito importante para nós. Compartilhe também esta mensagem com mais pessoas. Se você sentir no coração, seja membro. Aqui embaixo do botão de inscrição no canal, você que já se inscreveu ou talvez você está se inscrevendo agora. Seja membro do nosso canal, apoie esse canal para que ele possa crescer mais em nome de Jesus. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.